gestão, Ancelotti foi contratado na seleção em maio de 2025, vindo ter passado pelo Real Madrid, tornando-se o primeiro técnico estrangeiro do país. Ele renovou o contrato com a CPF antes mesmo da Copa do Mundo de 2026, garantindo a permanência até o final do ciclo em 2030. Após a eliminação do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 26, a diretoria confirmou que o Ancelotti seguirá no cargo até 2030. O Carlos Ancelotti comanda a seleção brasileira desde maio e ele vai ficar até julho de 2030, e a formação preferida dele é 4-2-3-1, uma formação diferente do 4-3-3 que utilizou contra a Noruega. Perdeu feio, mas os números deles são até razoáveis. Desde 5 de julho de 2016, comandou o Brasil em 17 jogos, com aproveitamento geral em 63,89%. O balanço é de 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, com 31 gols marcados e 15 sofridos. O artilheiro Vini Júnior, com 7 gols, assistência do Bruno Guimarães, que lidera 6 assistências, e outros destaques como Estevão, com 5 gols, que é provável que ele vai para a Copa de 2030 e para mim será o protagonista da seleção, minha opinião. E até antes eu sabia que o Brasil poderia perder para a Noruega, uma seleção que só tem um Haaland e o Odegaard. O esquema deles era bem simples, era só o Odegaard fazer um passe brilhante ou criar a jogada para que até vá no Haaland e finalize. Então não tem jeito, e o Brasil não conseguiu fazer da melhor forma. Então um erro do Ancelotti que ela acabou cometendo ao longo do tempo foi a escalação, que não acabou marcando muito na TV. Pelo que eu vi nos portais na internet, acabou evacuando muito e na hora de atacar perdendo as chances que o Brasil deveria fazer. Além disso, eu achei ruim também na convocação. Por exemplo, o Ancelotti ele não convocou a maioria dos brasileiros que estavam atuando no Brasileirão, principalmente o 9 do Hexa e o Roberto, o Pedro. Poderia convocar também o Matheus Pereira do Cruzeiro ou o Breno Pidon, que é o mais novo, mas no caso não deu muito certo. Acabou convocando europeus. Isso aí eu acho um erro. Eu tenho que informar também sobre o Neymar. O Neymar, mano, a única coisa que ele fez de bom foi chutar o pênalti. Ele só sabe mesmo chutar um pênalti legal, igual, sei lá, o Gabigol de 2019, o Fábio Santos que eu via lá no Corinthians. Porque assim, o Neymar ele jogou legal sim, fez o básico que era pra fazer, mas nada demais também. E pessoas colocando que ele tem menos culpa na seleção. Ele teve uma culpa até que grande ao longo do tempo. Ele teve uma culpa ao longo do tempo por causa da carreira dele. Ele acabou desperdiçando em festas, em polêmicas. Mais ou menos como se informou hoje sobre o Lamine Yamal, que eles falam que o Lamine Yamal tá começando em festas, bebedeiras, só que o Neymar era de sair para pior, porque ele era toda hora, botava até em treino pra ir pro carnaval, por exemplo. Não faria o menor sentido. Ele tinha um talento bom, só que o ruim foi isso aí. Mas tirando essa polêmica, ele é um bom jogador, mas ele poderia ser até melhor que o fenômeno, o Romário, quem sabe até o Pelé. Tem uma outra problema que era muito importante: a formação de base influencia muito nisso. Formação de base, eu compreendo, tem muitos jogadores que poderiam ser até melhor que o Neymar e até o Endrick, só que Estevão, enfim, só que acabaram não dando certo, virando ajudante de pedreiro ou cara que trabalha em atacadão, e o cara não conseguiu estudar o suficiente. Pode ser que atrasou a vida por causa do... acabou de tanto ficar anos e anos na base e acabou não indo profissional. Acabou indo nesse ritmo e atrasando a vida. Enfim, que eu tô informando é que no caso poderia estudar, fazer uma faculdade, etc. Por que eu tô falando isso? No caso, o motivo que a seleção brasileira está muito pobre, ou até no Brasileirão, a seleção está muito pobre em jogadores de futebol.
Dourado, Brasileirão, as pessoas não olham qual destaca mais, qual jogador destaca mais, qual jogador tem aquele tipo que vai ter raça, igual a Argentina. A Argentina tem raça. Muitos jogadores que acabam não sendo jogadores de futebol ou até jogadores do Brasileirão, eles estão a raça, eles estão raça. Antes o Brasil tava raça, agora não tá tendo mais isso aí. Isso aí tá tendo mais técnica, tá tendo que isso aí. No caso que eu te falei, negócio de Mercadão, que PT do Mercadão, que eu tô falando que seria muito melhor que eu entre aqui. Você vai, por exemplo, eu vou te dar um pé no exemplo. Você tá lá, vamos começar com a maioria que é reprovado em peneiras. O futebol é muito injusto, mas nisso aí as pessoas, mano, correm muito atrás. Nessa área de futebol, uma pessoa que treina, no meu caso foi mais ou menos isso aí. Eu treinava pra caramba, me sacrificava e no futebol acabou não dando muito certo. Eu fui numa área que é elétrica, em um ano e pouco tempo acabou dando certo, acabou tendo um resultado mais rápido. Também ter que correr com o mercado tá meio escasso nessa parte e eu acabei conseguindo essa oportunidade. Mas no caso do futebol não, porque é algo muito mais, como fala, tem muito mais pessoas querendo ser jogador, mas eu me sacrifiquei pra caramba mesmo. Foram mais ou menos uns 4, 5 anos pra eu tentar. E até hoje eu tenho uma habilidade até que boa. Só que não é nada comparado com outros que agora estão trabalhando em atacadão, pedreiro. E acabaram não. Teve uns que acabaram não conseguindo ter um estudo suficiente ou acabou atrasando mesmo a vida. E, por exemplo, passa numa peneira, vai pra base. Na base ele ganha um salário mínimo, por exemplo. Ele acaba desistindo porque isso aí não vai aguentar ao decorrer da vida. Ele tem que ter uma casa, ele tem que ter uma moto, ele tem que conquistar as coisas que o homem deve conquistar, uma família. E assim, cara, é um sonho legal, mas ao decorrer da vida acaba sendo uma âncora, infelizmente. Mas nessa parte, assim que o futebol é um lugar que, cara se várzea, um cara da série D poderia ser muito melhor que esses jogadores aí. Eles tendo uma comissão técnica da seleção, seria um monte de craque mesmo, um craque de especialidade mesmo. E essa é a minha opinião. Você pode criticar, mas é muito mais provável que isso, porque a indústria está sistematizando e colocando na cabeça de vários brasileiros que o futebol, que tem 200 milhões de pessoas, acaba não saindo os melhores jogadores, e sim só jogadores de mídia. E esses jogadores, de continuar como o Endrick, de continuar só tendo mídia, polêmica, etc, acaba realmente não tendo algo que chama raça, igual 94 ou Kaká, por exemplo. Eu acho o Kaká muito mais brabo por motivo que ele não mostrava muito a vida pessoal deles. A maioria naquela época não mostrava, se tinha como ver isso aí, não mostrava vida pessoal, esse negócio de tal. Ele só falava de Deus e jogar bola, queria jogar bola. E era isso que fazia o Brasil pra frente. Agora não, infelizmente não tem expectativa, mas eu ainda tenho uma expectativa que eles, como Endrick e Estevão, amadureçam no decorrer da vida, que é claro que é jovem, e jovem como eu também, tem que amadurecer, tem que ter aprendizado, e é isso. Gostou do vídeo? Deixa um like e tamo junto.